E aí, beleza? Mais um videozinho para você aqui no canal Tecno 3D. E dessa vez eu vim trazer um vídeo para você bem bacana que há muito tempo eu queria trazer, no caso, é sobre este projetor aqui, que é o Towinger Q10, tá? Eu tô aqui com a versão Android que eu havia comprado no ano passado, no caso. Comprei ele na Black Friday chinesa lá, né, no famoso 11 do 11, com as promoçõezinhas. E basicamente eu tô com ele aqui há quase 3 meses já aqui em casa, testando ele, verificando o que ele tem. E eu realmente gostei bastante do projetor, mas eu tenho que falar que nem tudo são coisas boas, há pontos negativos. E esse vídeo que eu estou fazendo hoje é especificamente sobre jogos aqui nessa criança, tá? Lembrando que os testes aqui que eu fiz foram com o PlayStation 3 e também com o notebook que eu tenho e também no meu PC, no desktop aqui, tá? Então eu vou mostrar para você aí se vale a pena comprar essa belezinha, se vale aí você gastar um dinheirinho. Ele tá aí na faixa, na última vez que eu vi, ele tava aqui na faixa dos 1.090 na versão básica a uns 1.800 na versão com Android. Isso dependendo ali da época do ano, de promoções e etc, tá? Então vamos lá, vamos pro vídeo. Beleza, então a gente vai começar aqui falando das conexões disponíveis aqui neste projetor, tá? Eu vou virar ele aqui e vou falar para vocês e vou mostrar no vídeo aí quais são as conexões. Basicamente, ele tem aqui o IR, né, o Infrared Remote, que é basicamente o do infravermelho, depois é seguido da LAN, conexão de rede, tá? No caso, esse da versão Android. Na versão que não é Android, a versão básica, ele não tem esse conector de LAN, né, de internet, mas ele tem duas HDMIs, ao contrário aqui deste, que só tem uma HDMI. Depois a gente tem a entrada de fone de ouvido e a saída de áudio e vídeo, e depois HDMI, duas portas USB, uma VGA, tá? Então basicamente, na versão Android, nós perdemos aí uma HDMI e ganhamos uma porta de internet cabeada. Eu acho um ponto bem negativo, tá, da versão que tem Android. Para mim seria melhor ter duas HDMIs ao invés dessa porta LAN, já que aqui a gente tem internet 5 GHz e 2.4 GHz. Então eu acho que é realmente um vacilo aí da Towinger, mas eles fazem isso com todos os outros projetores da linha deles também. Então, de certa forma, não tem muito o que fazer. Então, nesse ponto eu recomendo a versão básica, tá? Então vamos lá, essas são as conexões. Vamos passar agora para o display, no caso, qual é o display que tem aqui dentro dele. Tem um displayzinho que é o responsável por gerar as imagens que vão ser projetadas para a gente, tá? Opa, quase quebrei tudo aqui. O display que temos aqui no Towinger Q10, basicamente ele é um display com resolução 1080p nativa, que eu vou mostrar para vocês nos testes, com uma frequência de 60 Hz e um painel do tipo TN, tá? Esse display, eu fiz o teste de frequência dele para verificar se realmente ele reproduz 60 Hz, ou seja, 60 quadros a cada segundo, e eu testei ele no UFO Test, vocês estão vendo aí o vídeo, e no UFO Test, nos testes que eu fiz ali, ele chegou a 60 quadros fluidos, tá? Então, basicamente, a gente não teve travamentos, não houve frame skipping, que no caso é pulo de quadros, tá? O projetor conseguiu reproduzir com grande fluidez os 60 quadros, sem em momento algum ter quedas de quadros, ter problemas alguns. Então, isso quer dizer que em jogos a gente vai ter uma taxa de quadros bem estável, sem problemas ali de jogar em qualquer console que atinja 60 quadros, ou por exemplo, num computador aqui como o meu, ou então em qualquer outro tipo de aparelho. Um outro teste que eu fiz foi o teste de resolução. Eu utilizei meu notebook e conectei ele via HDMI ao projetor para ver se realmente o projetor estava exibindo a imagem em 1080p, que seria 1920 por 1080p, tá? 1080 quadros. E realmente eu consegui configurar para 1080p no notebook. Além disso, eu verificando próximo ali à projeção, eu consegui ver que realmente
a projeção é de 1920 por 1080, porque a qualidade estava muito próxima de 1080p, então realmente não tem como dizer que temos aqui um projetor 720p que somente reproduz 1080p. Não, temos aqui um projetor realmente 1080p nativo, tá? A resolução nativa dele, sendo que ele também reproduz as coisas em 4K, mas em 1080p fazendo um downscaling, tá? A resolução interna lá, por exemplo, no notebook pode estar em 4K, mas ele vai estar reproduzindo 1080p mais qualquer imagem 4K do aparelho. Um downscaling, tá? É uma redução de imagem, que também é possível fazer nele, tá? Eu não percebi nenhum aumento de temperatura em relação a isso, mas eu não recomendo que você utilize uma resolução muito mais alta do que 1080p no aparelho que for reproduzir para tocar nele. Geralmente esses projetores eles têm um problema de aquecer muito se você colocar uma imagem 4K para rodar nele e ele faz o downscaling para 1080p, acaba dando uns probleminhas. Então eu não recomendo que você faça isso. A tecnologia do painel é um painel TN e para mim ter mais ou menos uma ideia da qualidade dele, eu fiz alguns testes e na qualidade do display, as imagens que eu consegui fazer, eu tive os seguintes resultados. E aí na tela você vai ver também. A imagem tem bons tons de preto, tá? Eu percebi que não ficam aquelas imagens borradas, aquele efeito cloud, né? Que é aquela tipo uma nuvem ao redor da imagem. Eu não vi também nem burn, nenhum efeito muito estranho de preto, indo para o cinza, como geralmente a gente tem no IPS, porque aqui a gente tem uma tecnologia de display TN que geralmente ela não tem muitos problemas de reprodução de preto. O que é bom, porque isso aumenta bastante o contraste, tá? O contraste deste projetor eu achei muito bom. Geralmente projetores têm problemas de contraste, é o que eu conversei até com alguns técnicos, alguns especialistas, e eles me falaram que em boa parte dos projetores há problemas de contraste. Aqui a gente não tem muito, porque o tom de preto é muito legal, muito bom, mas a gente tem um problema em relação às cores. Elas não são muito vivas, tá? Elas não são muito próximas das cores que a gente tem em televisões, mas já era esperado, estamos falando de um projetor. Ele tem umas cores mais naturais, assim. As cores são boas, elas têm uma reprodução adequada, a gente consegue perceber que cor é qual, sem ter problemas de reprodução de cores, mas não tem aquela vividez incrível que a gente vai ter, por exemplo, naquelas telas, tipo telas da Samsung, que vão ter um sistema QLED, mas aqui realmente é uma limitação da tecnologia TN, mas isso é algo que a gente vai ver em praticamente todos os projetores dessa faixa de preço, tá? Não tem muito como fugir disso. Mas lembrando que a gente consegue ajustar um pouco a saturação, aumentar um pouco mais essa tonalidade de cor para ela ficar um pouco mais viva, ficar um pouco mais perceptível e tal. Isso é bem legal. Também a gente pode ajustar ali a questão da nitidez, tá? A nitidez dele é boa, mas eu vou falar um pouco a mais sobre isso na questão de foco do projetor, para você ter mais uma ideia. E basicamente é isso. O display dele é razoável, é um display bom. Em relação à tecnologia dele, provavelmente é um dos melhores displays TN que a gente vai ter em projetores desta faixa de preço, porque realmente a tecnologia já é um pouco defasada, mas ela é muito comum nesse tipo de projetor. Agora vamos falar sobre a projeção em si, a qualidade da projeção. Primeiro a gente tem que ir pelos dados oficiais. Segundo a Towinger, esse projetor gera 9.500 lumens de brilho, tá? O que é um índice até bem alto, né? 9.500 lumens. Mas nós sabemos que esse tipo de teste ele geralmente é feito com tamanhos de imagem pequenos, tá? Os testes que a galera faz, geralmente, essas empresas, é com imagens até mais ou menos 60 polegadas, no máximo 70 polegadas. E isso pode ser um problema. Então eu resolvi fazer alguns testes interessantes aí que eu achei. Eu testei na luz do dia e testei de noite, tá? Foram vários testes, mas nessas duas condições específicas, ao dia e à noite. À noite, tanto de noite quanto em ambientes controlados, no caso com o uso, né, de cortinas blackout, e de noite também, no escuro mesmo, total. Tá? Então vamos lá. De dia, com tamanho de tela pequena, é possível sim você conseguir
jogar, até assistir filmes e etc, mas como esse vídeo é mais específico para jogos, sim é possível jogar muito bem. Você consegue jogar a maioria dos jogos durante a luz do dia, não jogos muito escuros, tá? Tipo jogos de terror e etc. Durante o dia não vai dar bem, a imagem, os tons de preto deles são muito bons e com isso você não vai conseguir visualizar o restante das coisas porque o brilho não vai ser suficiente. Aí você vai precisar de uma cortina, de alguma coisa. Então, durante o dia, minha recomendação é que você vá até ao máximo 60 polegadas. Se você passar disso, aí começa a perder o brilho, a começar a imagem ficar já sem cor, porque sem brilho, né? Você não consegue visualizar bem. Durante a noite, aí é um ponto bem positivo aqui para o projetor. Nos meus testes aí eu consegui tamanhos gigantescos, tá? Consegui fazer uma tela muito grande. E realmente dá para você conseguir fazer ele 100 polegadas, 100 e poucas polegadas, com imagem gigantesca, com brilho muito bom, claro, durante a noite, né? Mas durante o dia não dá para fazer isso. Então minha recomendação é, se você quer o projetor para games escuros, nem de dia nem de noite não dá, realmente não vai ter como. Mas se você joga jogos um pouco escuros e você vai usar até no máximo 60 polegadas, você pode jogar tanto de dia quanto de noite. Se você quer uma tela grande, 100 polegadas, 120 e poucas polegadas, não dá para ir durante o dia. Se for durante o dia, você vai precisar de um ambiente controlado, você vai precisar de alguma coisa para poder diminuir a incidência da luz. Em questão da projeção, o delay em relação a você fazer um movimento ali no jogo, fazendo, por exemplo, no seu PlayStation 3, no seu Play 4, Play 5, etc., no seu console ou no seu PC, e ele ser apresentado, o delay é bem baixo mesmo. Realmente, eles dizem no site que é de 17,9 milissegundos, tá? Eu acredito que não seja isso, mas seja muito próximo disso mesmo, porque realmente, jogando tanto aqui no meu monitor quanto na televisão lá embaixo, com o meu PlayStation 3, realmente ficou muito próximo do que eu encontrei aqui, tá? O monitor é um pouco melhor, mas em relação ao delay, ao atraso, é muito parecido mesmo. Mas eu encontrei um pequeno problema aqui na versão Android, tá? Ele tem um problema quando você liga o Keystone, que é aquele ajuste de ajuste vertical. Quando você vai fazer aquele ajuste vertical, ele gera um delay gigantesco, cara. É impressionante como o delay é gigante. Ele fica quase injogável, na verdade. Então, minha recomendação é não vai com Android. Essa versão com Android ela é muito ruim para jogos via HDMI, tá? O delay é gigantesco, então eu sempre que vou jogar eu tenho que desativar o Keystone para mim poder utilizar ele para jogar no PlayStation 3. Então realmente vai na versão básica, que a versão básica ela vai ter o ajuste de Keystone manual, então ela não vai ter esse problema, porque realmente o problema provavelmente é no Android ou no aplicativo tipo um aplicativo de televisão que faz o ajuste da parte da HDMI aqui no Q10, tá? Em jogos eu fiz vários testes, tá? Testes no Play 3, no PC e também no meu notebook. Então tem muitos testes aí e provavelmente você vai ver que o Keystone realmente ele dá problema, tá? Então, se você for comprar para jogos, especificamente para jogos, vai na versão básica. E aí, se você quiser, por exemplo, assistir alguma coisa ou jogar no Android e tal, aí você simplesmente vai e compra um TV Stick ou um TV Box. E eu recomendo que você compre algum oficial, tipo um Xiaomi, um Fire Stick. Não compra esses piratinhos aí de outras marcas, porque aí Netflix, Prime Video não vai rodar bem. Então minha recomendação é vai no oficial, no Realme, nesses que são certificados mesmo, para você ter uma qualidade boa, tá? Em relação às cores dentro dos jogos, tá? As cores são adequadas, perde alguns detalhes em cenas escuras, então se você vai jogar jogos mais de terror e etc, pode ser que você tenha uma perda ali na qualidade de imagem em algumas cenas escuras. O contraste dele é bom, mas é aquela coisa, né? Ele tem um contraste muito bom, mas acaba perdendo alguns detalhes. Isso é um pouco perceptível em alguns jogos, mas isso é comum desse tipo de projetor, né? Dessa faixa de preço, principalmente por causa do painel TN, que traz aí grandes problemas
em algumas questões. Mas, em geral, eu recomendo bastante para jogos, é muito bom mesmo. É sensacional o nível de imersão que você vai ter numa tela de, sei lá, 100 polegadas jogando um Pro Evolution Soccer, um Bomba Patch, mano. Jogar um PS2 ali no jogo de emulador, top demais, né? Muito massa. Em relação ao foco, eu achei ele bem básico, não tem muita nitidez, é superior aos outros concorrentes, tá? Os concorrentes, tipo, outros projetores chineses, no caso. E geralmente os projetores chineses têm esse problema de foco. Eu falei, liguei, entrei em contato com várias lojas técnicas, várias empresas que trabalham com projetores, conversei com eles e eles realmente me falaram, quer dizer, as lojas aqui do DF, né? E eles me falaram que realmente é um problema dos projetores chineses. Eu fui investigar um pouco e realmente os projetores chineses, eles utilizam um sistema um pouco arcaico, né? Ele parece um sistema utilizado em faróis de carros. Então, é um sistema que funciona assim, a gente consegue ter um foco razoável. Não é perfeito, tá? A gente vai perder nas bordas ou no topo, dependendo de como seu projetor vier. Ele pode ter problemas de foco ou nas bordas, ou no topo, ou na parte inferior, né? Na parte superior, na parte inferior. Então, em geral, qualquer projetor chinês nessa faixa de preço vai ter o mesmo problema. Não importa se ele é um Lenovo L5, se é um Towinger Q10, se é um P15 e por aí vai. Esses projetores todos vão apresentar o mesmo problema. Então, se você for comprar qualquer projetor chinês, já saiba que você vai ter esse problema. E lembrando que vai ter link aí na descrição desse vídeo, para caso você queira comprar esse projetor, esse Towinger Q10, que é um ótimo projetor. Vai ter o link aí na descrição, você ajuda o canal. Não aumenta aí também, porque, cara, não vai aumentar nem um centavo. Você vai pagar o mesmo valor. E eu ainda vou te colocar o link do mesmo vendedor que eu coloquei, que no caso é o vendedor oficial da Towinger. Ele vai te dar o total suporte, porque na verdade ele me deu suporte pra caramba a respeito desse projetor. Mesmo não resolvendo o problema que eu queria que fosse resolvido, né, que era no caso do delay na versão do Android, ele no final me falou que realmente é uma coisa normal desse projetor e tal. Então, fazer o que, né? Mas ele me deu total suporte, então eu realmente recomendo o vendedor, tá? Esse projetor, no questão de foco, ele vem com um pequeno problema na parte superior. Na parte superior ele não pega bem o foco. Então é um negócio um pouco problemático, mas eu já até acostumei, então é tranquilo. E nos jogos, né, alguns ícones podem, às vezes, ficam meio desfocados, mas é possível você entender o que tem ali, dá pra ver o que tem ali, não é um desfoque extremo, tá? Mas eu consegui ajustando ali, diminuir um pouco essa incidência desse problema. Agora a gente vai passar para a parte do som. Em relação ao som, o que a Towinger nos fala é que ele tem dois alto-falantes de 5 watts. Os alto-falantes dele ficam aqui na parte da direita aqui do projetor. Ele tem dois alto-falantes. São alto-falantes que, como eu posso dizer, eles quebram galho, né? Alto-falantes de projetores não são feitos para você usar eles, né? Geralmente são feitos assim para você uma situação que você não tem um alto-falante externo, não tem nada, aí você utiliza eles para quebrar um galho ali. Mas eles, em relação à qualidade do áudio, o áudio é bem alto, tá? O volume é muito alto. E mesmo em volumes muito altos ele tem pouca distorção, mas ele é praticamente sem graves, tá? É um alto-falante quase sem graves, praticamente sem graves mesmo. Os médios são presentes, dá para você ouvir bem as vozes, as back voices, dá para você ouvir bem, consegue até jogar alguns jogos que você não precisa ter muita atenção, assim, ficar muito preso, entender mais e tal, as vozes e tal. Os agudos são bem abaixo da média, são bem fraquinhos. E na versão Android não dá para você ajustar a questão do áudio, o que é um grande problema, porque na versão básica é possível. Em geral, é um bom quebra-galhos, dá para você utilizar ele tranquilamente para você jogar algumas coisas aí. Eu até utilizo ele com o áudio dele mesmo, porque no local onde eu coloquei fica ruim para colocar caixas de som. Então, ele funciona bem. Eu jogo várias vezes aí, eu chamo a galera para jogar PlayStation 3 e
dá para jogar tranquilamente, jogar um PES, jogar um God of War, jogar um joguinho qualquer. A gente consegue jogar tranquilamente, sem problemas, mesmo com o alto-falante dele, tá? Então quebra galho bem pra caramba, dá para funcionar muito de boa. E agora vamos para a conclusão. Primeiramente, eu tenho que dizer que realmente é um bom projetor para jogos. Sim, o Q10 é um ótimo projetor para jogos. Na verdade, eu acho que dos projetores mais baratos, o Q10 é sim o melhor se você quer projetor para jogos. Ele vai ter uma qualidade de imagem boa, vai ter um delay baixo, vai ter aí todas as características adequadas para você jogar com ele, tá? Mas lembrando, se você for comprar, compra a versão básica. Não leva a versão com Android. Por mais que a versão com Android tenha um sistema de 4 pontos, que você ajusta aqui Keystone em 4 pontos, mas ele não vai adiantar nada para jogos porque vai aumentar o delay pra caramba. Então é a mesma coisa você dizer que você não tem um ajuste Keystone aqui nele, tá? Se você for usar para alguma coisa de jogos via HDMI. Então não compra essa versão. Também o brilho dele é bem alto, dá para você usar durante o dia, se você for projetar imagens menores, até mais ou menos 60 polegadas. Se você for usar durante a noite, ele vai conseguir projetar imagens gigantescas, sei lá, 100 polegadas, 150 polegadas, com uma qualidade boa. O foco é mais ou menos, mas isso já é padrão de projetores chineses. E, em geral, é um projetor que eu recomendo bastante mesmo, é um ótimo projetor. Então é isso. Esse é o Q10. Você assistiu aqui no canal Tecno 3D. Se quiser ver mais vídeos aí sobre jogos, sobre outras coisas, se inscreve aí no canal, dá uma olhada também na seção de vídeos aí do canal. E é isso aí. Lembrando, o link tá na descrição aí, tá? E eu acho que eu vou colocar também nos comentários. Falou, até a próxima, tchau!